Vamos falar mais uma vez com o Dr. Maurício Valente, terapeuta, criador da reprogramação biológica. E estávamos com saudade também, né, Dr. Maurício? Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu estou bem, Carla. E você? Estava com saudade também, Carla. Mudanças aqui, Mudança, né, no cenário, ficou a coisa mais linda aqui. Gostei de ver, viu? Que bom, Parabéns. Obrigada. E Parabéns. uma coisa assim que muitas pessoas às vezes não têm conseguido é mudar alguns hábitos também, né, doutor? Isso a gente vai é. falar sobre reprogramação biológica, que é um tema que o senhor domina bastante, Obrigado, né? É criador da reprogramação biológica, e a gente passa para os nossos ouvintes, inclusive, se alguém tem interesse, né, em fazer alguma pergunta, tá aqui à disposição o nosso WhatsApp, que é o 3038-9302, sobre filhos, relacionamento, enfim, né? Mas traz pra gente, doutor, o que influencia na nossa vida, direcionando a relacionamentos, aos filhos, um trauma que a gente tem desde criança, enfim, o que a reprogramação biológica diz sobre isso? Toda vez que envolve, Carla, relacionamento e filhos, o primeiro pensar é o quanto eu costumo falar uma frase que é bem assim curiosa, né? Como a nossa mente é perigosa. Sim. A nossa mente é muito perigosa, por quê? Porque como nós temos uma porcentagem muito grande de inconsciência, é 95% para 5%, nós só temos 5% de consciência, então a gente acaba machucando as pessoas que a gente ama sem saber, a gente não tem a intenção, mas acaba magoando, machucando, ferindo e, consequentemente, quando vem filhos, ainda é pior. Porque aí você não está na presença do pai, você não está numa presença de mãe, né? Você está ferida, sem saber. Um pai e uma mãe, às vezes, está olhando muito mais para as suas próprias dores do que propriamente para um filho. Então, eu sempre falo assim, sempre defendo que quando se fala de relacionamentos, a grande dica para você que está ouvindo é a expansão da consciência. A expansão da consciência parece um negócio filosófico, lindo, apesar que eu adoro a filosofia, mas é uma coisa muito prática, né? Expandir consciência a gente expande com estudo, com a gente se conhecer. Ah, não sabia sobre isso, o que é inconsciência, o que é consciência, quais são as minhas travas, e aí sim pode ter coisas ligadas, e normalmente tem ligadas às suas questões de infância, cara, tá? A maneira como você foi criado, aquilo que te faltou, né? Faltou elogio, ou você foi muito hiperprotegido. Todo mundo fala assim, Maurício, mas é só trauma de ausência? A mãe faltou, o pai faltou? Não, hiperproteção também causa problema, né? Então, achar esse meio termo. Então, quando você começa a estudar, se abrir para isso, você entra num passado seu muito produtivo, assim, que tem que ser olhado. E isso te traz mais consciência. E você consciente, você é menos perigoso, menos perigosa. Você trata melhor seu cônjuge, você trata melhor seu filho. Então, eu acredito que é isso, cara. A mente humana é um negócio lindo, mas é muito perigoso. É como você imagina, a gente fala assim, né? O filho achou a arma do pai. Por que é perigoso? Porque ela não sabe o que é aquilo, ela não sabe usar. Então aquilo passa a ser um risco muito grande para ela ou para a família. Tanto que quantos casos a gente não teve de crianças que acharam a arma do pai e matou alguém e sofreu um acidente e tal, né? A mente é a mesma coisa. Nós temos um negócio muito perigoso na gente. Não é tão simples assim. Então, se eu não olhar para isso, se eu não entender como isso funciona, eu realmente vou magoar. Meus relacionamentos vão falhar e os filhos também. E com as sessões de reprogramação, a gente consegue realmente conduzir o organismo a uma auto-organização, realmente, e a saber lidar com os nossos traumas, para que realmente não consiga, né, de certa forma, machucar o cônjuge, os filhos também. Isso é importante você falar isso, Carla, porque o sistema nervoso autonômico, que é o sistema que governa seu coração, seu pulmão, a sua parte independente do corpo, né? Sim. Então, assim, é o sistema nervoso autônomo. Quando ele bagunça, é onde a mente bagunça, tá? A maioria das pessoas acham ao contrário. A mente bagunça, então o sistema nervoso bagunça. Não é o contrário. O corpo é soberano. Então, quando a gente bagunça o corpo, o sistema nervoso está em colapso, que é a palavra mais técnica, o meu sistema emocional está em colapso. Então, eu estou mais tenso, ou estou mais raivoso, ou estou mais depressivo, mais agitado, ansioso e por aí vai. Então, dentro da reprogramação biológica, o que a gente faz? A gente tenta reorganizar o sistema nervoso autônomo. Sim. A gente reorganiza ele.
Quando você isso reorganiza com conversas, com técnicas, com exercícios respiratórios, com atividades corporais, quando você vai reorganizando o sistema nervoso, a sua mente vai ficando mais lúcida. E aí você vai tendo expansões, você vai tendo insights, que a gente chama, e você vai se encontrando. A partir daí você toma decisões diferentes, você cria hábitos diferentes. Você começou bem a entrevista falando assim, as pessoas não mudam hábito. Por quê? Porque a pessoa não tem noção de que aquilo é ruim. Sim. Ela às vezes não tem noção, ela não tem força, porque às vezes o sistema nervoso autônomo está travado. Então a reprogramação biológica é uma ciência, é uma metodologia que atua sobre o sistema nervoso autônomo. Ele é a porta da regulagem de todas as outras partes do corpo. Porque acontece muito, né, doutor? Às vezes eu tenho consciência do que está acontecendo na minha vida, da minha saúde, de situações que eu tenho total controle, mas eu não consigo, não tenho forças para, às vezes, mudar realmente um hábito. Perfeitamente. E aí é que a gente já entra na parte do trauma. Existe um componente do trauma, da traumatização, que se chama congelamento. Sim. O congelamento tem níveis. Você pode ter um congelamento da pessoa ficar dura mesmo, tá? Mas você tem congelamentos mais sutis. O que é o congelamento? É aquela pessoa que às vezes vai procurar uma terapia que não entende de sistema nervoso, não entende, e a pessoa fala que a pessoa é fraca mentalmente, que não tem força, e não é isso. A pessoa está congelada. E por que eu estou congelado? Porque o meu sistema está tão em colapso, o meu sistema autônomo, que eu não encontro saídas. E aí cai naquilo que você falou, eu tenho noção do que é, mas eu não tenho força para fazer. E essa pessoa precisa de ajuda. É uma ajuda para quê? Na minha concepção, para regular, para voltar a retomar a regulação do sistema nervoso autônomo. Aí a pessoa readquire ânimo, se ela estava depressiva, ela se encontra mais num processo de realidade. Então, o sistema nervoso autonômico é a base de tudo. Eu sou fisiologista, né, Carla? Então, assim, tudo que eu falo é baseado na fisiologia. E a fisiologia nos ensina isso. O sistema nervoso autônomo é a porta da regulação e da desregulação emocional. Então, você que está ouvindo aí, pensa como você está. Está muito explosivo, está magoando pessoas, está tratando mal o filho, está com doença, diversas doenças no seu próprio corpo. É o sistema nervoso autônomo que precisa ser regulado. E quais as doenças que podem surgir a partir daí? Então? Vixe, muitas, cara. Doenças mais leves, né? Gastrite, cistites, dores, sintomas corporais, dor de cabeça, fora os comportamentos, ansiedade, depressão, até doenças mais severas indicam desequilíbrio do sistema autônomo, que são tumores, AVCs, infartos, né? Então, cânceres de todos os tipos. Isso só indica para você que o seu corpo está em colapso. E tem ajuda, pessoal, você não tem culpa, nós não estamos sozinhos. Sim. Como você que está me ouvindo, tem uma parte inconsciente muito grande, então às vezes você não sabe o que você está trazendo, nem de trauma e nem de carga familiar. Então você começa a se observar, cara, eu estou tendo muito probleminha de sintoma ou de comportamento, então liga um alerta aí, vai procurar ajuda, porque quando você recebe uma ajuda de sistema nervoso, você vai se expandir. Automaticamente aquele 5% vai para 6%. Vai para 6,5%, e aí você começa a expandir a tua consciência. Aí uma pessoa mais consciente, nossa, mas 1% só, 1,5%, claro, você aumenta isso muito mais, mas já é muita coisa, cara. A nível de mente, 1%, 1,5%, 2% que você expande já é uma coisa muito maravilhosa para a sua cura, para a sua melhora no estado geral, inclusive dos seus relacionamentos. Lembrando que cada caso é um caso. Claro, né? perfeitamente. Cada pessoa tem ali os seus traumas, tem as suas vivências, enfim. É importante sim passar por uma análise, mas o principal é buscar ajuda, né, doutor? É buscar ajuda, é querer. Outra coisa, você falou uma coisa importante, cada caso é um caso, eu não sou dono da verdade. Maurício, como é que você sabe o que eu vou ter de trauma? Não sou eu que vou saber. A gente usa técnicas corporais e técnicas de campo mórfico que abre o campo inconsciente e traz as respostas da própria pessoa. É você que está me ouvindo que vai me contar a história. Não sou eu que vou falar o que você tem, isso é que é legal. E a partir daí direcionar. Aí direciona. Aí você sabe a ferramenta a usar, que caminho seguir, Carlinha. Isso. E falando em relacionamentos, o fim de um relacionamento ele pode causar, por exemplo, alguns traumas também, né, doutor? E influenciar na saúde. Por exemplo, uma anemia, tem relação também? Tem. Só que uma dica é importante. Nós estamos vivendo num mundo, cara, que a gente vai passar por traumas, né? Sim. A gente vai ter Todos impactos nós. todas as horas.
Qual o segredo, então, Maurício, para eu passar, ter um estresse, porque isso é inevitável, nós não estamos numa bolha. Qual o segredo que eu digo para você? Eu curto o tempo. Então, quando eu passo por um estresse, mas ele não vou falar se resolve, eu crio um novo ressignificado sobre aquilo em um curto período de tempo, é natural, todo mundo faz. Agora, o problema é o seguinte, você perdeu um relacionamento, tá? Você ficou ali de luto, é uma perda, você ficou mal. Aí eu pergunto para você, cara, você está muito depressivo, tal, quanto tempo? Ah, faz 3 anos. Então aí tá errado, aí é muito tempo, tecnicamente, para ficar numa fossa por causa de relacionamento. Então, biologicamente, é claro, isso não tem uma regra, mas só para a gente exemplificar aqui, tá? Biologicamente, 9 meses a 1 ano e 2 meses, você teria um pouco mais de tranquilidade para ficar num luto, tá? A partir daí já começa a ficar um pouco patológico, biologicamente. Aí você pode aparecer sintomas, doenças. Realmente refletir no Exatamente. corpo. Que aí, se for uma perda, por exemplo, você pode ter o problema de ovários, testículos. Se você não aceitar essa separação, você pode ter problema gástrico. O sistema gastrointestinal pode sofrer. Se você se sentiu desvalorizado porque o teu parceiro ficou com outra e te largou, aí você pode ter dor muscular. Aí depende da questão, o seu corpo pode afetar. Em resumo, tá? Não é uma regra, biologia não há regras, pelo amor de Deus, mas assim, você tem de 9 meses a 1 ano e 2 meses, aí 1 ano e meio, vamos pôr, para você viver o seu luto, para você respirar e procurar ajuda nesse processo para virar a chave, para recomeçar, seja qual for o seu trauma. Né? Claro que quando uma mãe perde um filho, isso pode demorar um pouquinho mais, mas é uma perda de relacionamento, é entender, às vezes, até porque você perdeu. Tá, eu costumo falar para o paciente assim, às vezes a pessoa não entende por que ela perdeu aquele relacionamento. E aí só culpa o outro, mas você também tem responsabilidade sobre um sucesso que você tem ou sobre um fracasso. Então a terapia também serve para que você aprenda, porque você não vai para um novo relacionamento, será que as coisas vão repetir? Você vai repetir ou o que você pode melhorar? Né? Isso tudo a gente volta lá naquele início, Carla. Expansão de consciência. É quando a gente está mais consciente, é quando eu entendo de tudo que está ao meu redor, né? Muito bem. Bom, doutor, realmente, né, o assunto vai que rendendo. Legal, cara. Que legal. E nós adoramos recebê-lo aqui na programação e realmente a reprogramação biológica, a gente entender o nosso corpo, saber os nossos sentimentos, saber lidar com os nossos traumas é muito importante, né? Nos dias de hoje, principalmente, que a gente tem conhecimento dessa nova técnica, né? Dessa nova... como que eu posso... É um método mesmo. Um método mesmo. É tão importante a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem realmente que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. É importante, cara, porque quando você expande a consciência, quando você busca o autoconhecimento, você expande, isso é prevenção. Sim. Isso é prevenção de saúde. Não é só chegar ao problema, né? Sim. É você tentar evitar, saber como o seu corpo... E eu tenho uma frase aqui que eu acredito que ela é minha, nunca ouvi ninguém falando, que nós somos analfabetos do corpo, né? Eu falo isso há anos. Então, assim, quando você expande isso, cara, a vida muda, né? Então, é um convite a todos aí. Obrigado, é um prazer estar aqui, viu? E, claro, falamos hoje mais direcionado a relacionamentos, aos filhos, mas tem realmente um leque de assuntos que a gente pode estar falando, né, doutor? É um prazer, cara. Eu estou à disposição sempre. Adoro vir aqui, viu? Obrigado e parabéns pelas mudanças. Obrigada. Sucesso, doutor. Obrigado. Agora são 8h07 e, claro, as suas redes sociais, para quem quer acompanhar mais. O Instagram é onde você me acha com mais facilidade, @MaurícioValenteOficial. @MaurícioValenteOficial, tem os canais ali do YouTube. O YouTube também é o mesmo, Maurício Valente Oficial. Você me acha no Instagram e no YouTube. Perfeito, doutor. Obrigado, Carla. 8h08.